Aquela frase que você soltou semana passada ainda está estragando alguma coisa. E o pior é que você nem imagina o quê. Pode ser um relacionamento que você valoriza, uma chance de ouro que pintou, a confiança de alguém que te admirava, ou até a imagem que essa pessoa tinha de você. Palavras jogadas ao vento nunca desaparecem por completo. Elas trabalham em silêncio, corroem os laços, plantam sementes de ressentimento que germinam por anos. E a parte mais cruel, você nem lembra o que disse, mas a outra pessoa, ela lembra de cada palavra. Maquiavel observou esse fenômeno há séculos e desenvolveu um método de 3 segundos que separava os líderes que se mantinham no poder daqueles que caíam rapidinho. Não se tratava de ser um sujeito calado, mas sim de dominar o espaço entre o impulso e a palavra. E é isso que você vai aprender agora. Deixa eu começar pela neurociência. Quando você sente aquela vontade irracional de falar, especialmente quando está no calor da emoção, uma coisa acontece no seu cérebro. O córtex pré-motor frontal se prepara para produzir a fala. Os músculos da sua garganta, língua e lábios começam a se posicionar. É como um carro de corrida prestes a arrancar. Pesquisas recentes de 2024 e 2025, usando eletrocorticografia de alta resolução, revelaram algo crucial. Existe um sinal neural específico no córtex pré-motor humano que pode inibir a produção da fala. É como um freio neurológico. Mas esse freio precisa ser acionado conscientemente. Sem treinamento, a maioria das pessoas simplesmente não aciona. A palavra escapa antes do pensamento se completar. O impulso vence a reflexão. E aí vem o arrependimento. Estudos de psicologia mostram que o arrependimento por palavras ditas é um dos tipos mais persistentes que existem. Diferente de ações que podem ser desfeitas ou compensadas, palavras não podem ser recolhidas. Uma vez que saem, elas existem no mundo. E a pessoa que as recebeu vai lembrar. Estudos mostram que palavras negativas são processadas e armazenadas de forma muito mais profunda que palavras neutras. O cérebro dá prioridade a ameaças, e palavras ferinas são processadas como verdadeiras ameaças. Isso significa que aquele comentário que você fez sem pensar, que você esqueceu 5 minutos depois, pode estar ecoando na mente da outra pessoa por anos. Maquiavel entendia isso intuitivamente. Ele escreveu: "Um líder ponderado pesa cada palavra como um mestre de xadrez move suas peças. Porque palavras imprudentes criam detratores que você nem sabe que existem. E esses detratores trabalham contra você no escuro, onde você não pode vê-los. Percebe a profundidade disso? Cada palavra que você solta sem pensar pode estar criando um inimigo silencioso. Alguém que sorri na sua frente, mas torce contra você pelas costas. Alguém que bloqueia suas oportunidades sem que você sequer desconfie. E você criou esse detrator com a sua própria boca. Agora, vamos ao método. Maquiavel não acreditava em conselhos vagos como pense antes de falar. Ele era prático. Ele queria técnicas que funcionassem sob pressão. E a técnica da pausa dos 3 segundos é exatamente isso. Quando você sente o impulso de falar, principalmente em situações emocionalmente carregadas, você faz uma coisa. Conta mentalmente até 3 antes de abrir a boca. 1, 2, 3. Parece simples demais para funcionar. Mas deixa eu te explicar a neurociência por trás. Quando você conta até 3, você ativa seu córtex pré-frontal. A parte do cérebro responsável por planejamento, análise de consequências e controle de impulsos. Esses 3 segundos são suficientes para interromper o circuito automático impulso-fala.
são suficientes para o sinal inibitório no córtex pré-motor ser acionado. São suficientes para você recuperar o controle. Mas esses 3 segundos não são tempo morto. São tempo de processamento. Durante esses 3 segundos, você faz 3 perguntas rápidas. Pergunta 1. Isso precisa ser dito? A maioria das coisas que dizemos não precisam ser ditas. São reações automáticas, são impulsos disfarçados de comunicação. São descargas emocionais que servem mais para aliviar nossa tensão do que para transmitir informação útil. Maquiavel era brutal sobre isso. Ele dizia, antes de falar, pergunte-se se o silêncio não seria mais poderoso. Na maioria das vezes, será. Pergunta 2. Isso precisa ser dito por mim? Às vezes a informação precisa existir no mundo, mas você não precisa ser o mensageiro. Deixar outra pessoa falar pode ser estrategicamente mais inteligente. Maquiavel aconselhava, deixe outros entregarem as más notícias, deixe outros fazerem as críticas. Você fica com as boas notícias e os elogios. Assim, você é associado ao positivo, nunca ao negativo. Pergunta 3. Isso precisa ser dito. Agora? Timing é tudo. A mesma frase dita no momento errado pode destruir. Dita no momento certo pode transformar. Maquiavel escreveu, o líder perspicaz sabe que o momento de falar é tão importante quanto as palavras em si. Uma verdade dita na hora errada é pior que uma mentira bem cronometrada. Então, durante seus 3 segundos, você processa. Precisa ser dito? Por mim? Agora? Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, você permanece em silêncio. E o silêncio, Maquiavel ensinava, é uma das armas mais poderosas que existem. Agora, deixa eu te mostrar onde as pessoas mais falham. Nas bocas nervosas. Quando estamos em uma discussão acalorada, especialmente com alguém importante para nós, o impulso de falar é quase irresistível. A cada argumento do outro, sentimos a necessidade urgente de responder, de nos defender, de provar nosso ponto. E nessa urgência, dizemos coisas devastadoras. Pesquisas recentes identificaram que a frase "eu não me importo" é uma das mais destrutivas em relações. Parece inofensiva, mas comunica desprezo. E desprezo, segundo décadas de pesquisa de Daniel Goleman, é um dos maiores preditores de fracasso nos relacionamentos. Outras frases igualmente destrutivas. Você sempre faz isso. Você nunca me escuta. Eu sabia que você ia dizer isso. Todas são ditas no calor do momento. Todas poderiam ser evitadas com 3 segundos de pausa. Maquiavel observou padrões similares nas cortes europeias. Ele viu alianças de décadas desmoronarem por uma frase dita na raiva. Viu carreiras brilhantes terminarem por um comentário imprudente. Viu guerras começarem por insultos que poderiam ter sido engolidos. E ele concluiu, a língua descontrolada destruiu mais reinos do que qualquer exército inimigo. Isso se aplica à sua vida também. Quantos relacionamentos você já prejudicou com palavras ditas no impulso? Quantas oportunidades você perdeu por falar demais? Quantas pessoas se afastaram de você por algo que você disse sem pensar? Se você for honesto, a resposta provavelmente é mais do que você gostaria de admitir. E cada uma dessas situações poderia ter sido diferente com 3 segundos de pausa. Agora, vamos aprofundar a técnica. Os 3 segundos são o mínimo, o ponto de entrada. Conforme você pratica, pode estender para 5 segundos, 10 segundos. Em situações de alta tensão, até 1 minuto ou mais. A regra de Maquiavel era clara. Quanto mais importante a situação, maior a pausa. Para conversas casuais, 3 segundos são suficientes. Para bocas nervosas com pessoas importantes, pelo menos 5 segundos. Para decisões que podem afetar sua carreira ou relação,
Pelo menos 1 minuto. Às vezes, uma noite inteira. Ele escreveu: nunca responda a uma ofensa grave no mesmo dia em que a recebeu. Durma sobre ela. Sua resposta da manhã será infinitamente superior à sua reação da noite. Isso porque o sono reseta os sistemas emocionais do cérebro. O que parecia urgente à noite, muitas vezes parece trivial pela manhã. E se você responder na manhã e a resposta ainda parecer necessária, pelo menos será uma resposta estratégica, não uma reação impulsiva. Agora, vamos falar sobre um erro comum. Muitas pessoas confundem a técnica dos 3 segundos com reprimir o que sentem. Acham que o objetivo é calar, engolir, nunca expressar. Não é isso. O objetivo é escolher o que expressar, quando expressar, como expressar. A diferença é crucial. Repressão é negar que você sente algo. É fingir que não existe. É empurrar para baixo. Controle estratégico é reconhecer o que você sente. Mas escolher conscientemente a melhor forma de lidar com isso. Maquiavel não era um monge silencioso. Ele falava quando necessário, confrontava quando estratégico, expressava quando útil, mas cada palavra era escolhida. Cada momento era calculado. Cada expressão servia a um propósito. Essa é a diferença entre pessoas que são controladas por suas palavras e pessoas que controlam suas palavras. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagine que seu chefe critica seu trabalho na frente de colegas. O impulso imediato é se defender, explicar, talvez até contra-atacar. Sem a técnica dos 3 segundos, você provavelmente reagiria de uma dessas formas. E qualquer uma delas poderia prejudicar sua posição. Com a técnica, você pausa. 1, 2, 3. Durante esses 3 segundos, você processa. Precisa ser dito algo agora? A defesa imediata vai melhorar ou piorar a situação. Existe um momento melhor para abordar isso? Na maioria dos casos, a resposta estratégica é algo como: entendo. Vou revisar isso. E depois, em particular, você aborda a situação com seu chefe de forma mais completa. Você não se calou. Você escolheu o momento. E essa escolha pode ser a diferença entre um conflito público e uma resolução privada. Maquiavel era mestre nisso. Ele observou que os governantes que reagiam publicamente a críticas eram vistos como frágeis. Os que permaneciam calmos e abordavam questões posteriormente eram vistos como poderosos. A mesma dinâmica funciona em qualquer contexto. Quem reage imediatamente parece controlado pelas circunstâncias. Quem pausa e escolhe o momento parece controlando as circunstâncias. E percepção de controle é poder. Agora, vamos falar sobre relações. Esse é o campo onde a técnica dos 3 segundos é mais crucial e mais difícil de aplicar. Mais crucial porque relações íntimas são construídas ou destruídas por palavras. Cada frase carrega peso, cada comentário deixa marca. Mais difícil porque relações íntimas ativam nossas emoções mais intensas. Com estranhos, é fácil manter a compostura. Com quem amamos, perdemos o controle com frequência. E exatamente por isso que a maioria dos danos verbais acontece em casa. Com parceiros, com familiares, com amigos próximos. Estudos mostram que violência verbal em relações pode ter efeitos psicológicos tão severos quanto violência física. Palavras ditas em raiva não deixam marcas visíveis, mas deixam cicatrizes internas que podem durar a vida inteira. E essas palavras são quase sempre ditas sem pensar. No calor do momento, quando a amígdala sequestrou o córtex pré-frontal, 3 segundos poderiam evitar a maioria delas. Maquiavel aplicava isso em suas próprias relações.
Nas cartas que sobreviveram, vemos um homem que escolhia palavras cuidadosamente mesmo com amigos próximos, que esperava antes de responder a ofensas, que calculava o impacto de cada frase, não porque fosse frio ou distante, mas porque entendia que palavras têm consequências e que consequências em relações são permanentes. Deixa eu te dar exemplos concretos de frases que destroem relações. Você é igualzinho ao seu pai. Ou sua mãe. Essa frase ataca a identidade da pessoa. Compara com alguém que ela talvez tenha passado a vida tentando ser diferente. É devastadora porque não é uma crítica ao comportamento. É uma condenação genética. Eu sabia que você ia fazer isso. Essa frase comunica que você já desistiu da pessoa, que você não acredita na capacidade dela de mudar, que você já a condenou antes mesmo dela agir. Você nunca me escuta. Palavras absolutas como nunca e sempre são bombas em relações. Elas negam qualquer exceção, qualquer esforço, qualquer progresso. Se você realmente me amasse, essa frase é chantagem emocional. Usa o amor como arma e força a pessoa a provar algo que deveria ser dado livremente. Todas essas frases são ditas no impulso. Nenhuma pessoa em estado racional escolheria dizê-las. Mas sem a pausa dos 3 segundos, elas escapam antes do pensamento terminar. E uma vez ditas, trabalham silenciosamente destruindo a conexão. Maquiavel era especialmente atento a isso em correspondências. Ele sabia que cartas podiam ser guardadas, relidas, mostradas a outros. Então cada palavra era pesada. Cada frase era calculada para servir seus propósitos sem criar detratores desnecessários. Hoje, mensagens de texto funcionam da mesma forma. Aquela mensagem que você mandou com raiva às 3 da manhã, ela ainda existe. Pode ser relida. Pode ser mostrada, pode ser usada contra você. A técnica dos 3 segundos é ainda mais importante na comunicação escrita. Porque pelo menos na comunicação verbal, você pode alegar calor do momento. Na escrita, você teve tempo para pensar e escolheu enviar assim mesmo. Agora vamos ao protocolo completo. A técnica dos 3 segundos é o núcleo, mas para dominar completamente sua língua, você precisa de um sistema mais amplo. Eu chamo de protocolo maquiavélico de domínio verbal. Primeira etapa, identifique seus gatilhos verbais. Todo mundo tem situações específicas onde perde o controle da língua. Para alguns, é quando se sentem desrespeitados. Para outros, é quando sentem que estão sendo injustiçados. Para outros, é quando alguém questiona sua competência. Seu trabalho é mapear esses gatilhos. Pense nas últimas vezes que você disse algo de que se arrependeu. Qual era a situação? O que você estava sentindo? O que a outra pessoa disse ou fez que disparou sua reação? Escreva seus 3 maiores gatilhos verbais. Quando você conhece seus gatilhos, você pode se preparar para eles. Quando você se encontrar em uma situação que costuma te tirar do sério, já sabe, esse é o meu gatilho. Vou ficar extremamente atento. Vou aplicar a pausa dos 3 segundos com o máximo de rigor. Segunda etapa, desenvolva frases de transição. Frases de transição são respostas neutras, que você usa quando precisa de mais tempo para pensar. Elas te dão espaço, sem criar silêncios constrangedores. Exemplos. Interessante. Deixe-me refletir sobre isso. Entendo seu ponto de vista. Isso é algo para se considerar. Essas frases não são concordância nem discordância. São neutras. São pontes que te dão tempo para processar a informação. Maquiavel era mestre em frases de transição. Ele possuía um repertório de respostas diplomáticas que não o comprometiam com nada
enquanto ele ganhava tempo para calcular seus próximos movimentos. Como um jogador de pôquer experiente blefando para esconder suas cartas. Desenvolva suas próprias frases de transição. Pratique-as até que se tornem automáticas, como um reflexo condicionado. Terceira etapa. Pratique em situações de baixa pressão. Você não vai dominar a técnica da pausa dos 3 segundos. Começando em bocas nervosas intensas. Comece em conversas casuais. Quando alguém fizer um comentário, em vez de responder instantaneamente, pause. Conte mentalmente. 1, 2, 3. Depois responda. Faça isso várias vezes ao dia. Com colegas de trabalho, com atendentes de lojas, com familiares em momentos de paz. Quanto mais você praticar em situações tranquilas, mais automático o padrão se tornará. E quando a pressão aumentar, o hábito estará lá, enraizado em seu comportamento. Quarta etapa, faça revisões pós-conversa. Depois de conversas importantes, analise o que aconteceu, como um técnico de futebol revendo os lances de um jogo. Você aplicou a pausa dos 3 segundos? Se não, por que não? O que você disse que poderia ter sido melhor? O que você diria de diferente se pudesse voltar atrás? Essa revisão não é para se culpar, é para aprender. Cada conversa são dados, para aprimorar o seu sistema de comunicação. Como um cientista analisando os resultados de um experimento, Maquiavel fazia isso obsessivamente. Depois de cada audiência, cada negociação, cada reunião, ele revisava mentalmente o que foi dito, o que funcionou, o que poderia ter sido melhor. E ele anotava. Suas cartas estão cheias de análises de conversas passadas. Quinta etapa. Estabeleça regras absolutas. Existem certas coisas que você nunca deve dizer, independentemente da situação. Ataques à identidade da pessoa. Você é burro, você é incompetente, você é igualzinho ao seu pai. Ameaças que você não pretende cumprir. Vou terminar. Vou embora. Você vai ver. Segredos confiados por outros. Informações que você prometeu guardar como um segredo de confissão. Comparações destrutivas. Fulano faz isso melhor que você. Por que você não pode ser como Ciclano? Essas são linhas que não se cruzam. Não importa quão intensa seja a emoção. Não importa quão provocado você esteja, essas frases estão fora dos limites, porque uma vez ditas, não podem ser desditas, e o dano é permanente, como uma tatuagem feita por impulso. Maquiavel tinha suas próprias linhas absolutas, coisas que ele nunca dizia, não importando a circunstância, e ele atribuía sua sobrevivência política a essa disciplina. Agora, deixa eu te falar sobre o poder do silêncio. O silêncio não é ausência de comunicação. É uma forma poderosa de comunicação. Quando você permanece em silêncio após uma provocação, você comunica controle. Você demonstra que não pode ser facilmente perturbado, que suas reações não são automáticas. Isso é intimidante. Maquiavel escreveu: o silêncio do príncipe é mais temido que seus gritos, porque o grito revela emoção. O silêncio esconde intenção, e quem não sabe sua intenção não pode se preparar. Aplicado à vida cotidiana. Quando alguém te provoca e você permanece em silêncio, essa pessoa não sabe se você vai reagir ou como. Ela fica na incerteza, e incerteza gera ansiedade. Você ganha poder simplesmente por não falar. Mas o silêncio precisa ser calibrado, como um instrumento musical. Silêncio demais pode ser interpretado como fraqueza ou desinteresse. A arte é usar o silêncio estrategicamente, nos momentos certos, como um mestre do suspense em um filme. Maquiavel dava uma regra prática.
Fale o suficiente para que saibam que você está presente. Cale o suficiente para que nunca saibam exatamente o que você pensa. Isso cria uma aura de mistério, de profundidade, de cálculo. E pessoas respeitam quem parece calcular, como um jogador de xadrez antecipando os movimentos do oponente. Agora, vamos falar sobre arrependimento. Pesquisas mostram que o arrependimento por palavras ditas é um dos mais dolorosos e persistentes. Porque você não pode desfazer. Você pode pedir desculpas, mas a palavra já foi dita, a outra pessoa já ouviu, a informação já existe no mundo como um segredo revelado aos quatro ventos, e o arrependimento pode se tornar ruminação. Pensamentos repetitivos sobre o que você disse, como poderia ter sido diferente, o dano que causou. Essa ruminação é tóxica para a saúde mental. Está associada à depressão e ansiedade, como uma corrente que te prende ao passado. A técnica da pausa dos 3 segundos é preventiva. Ela evita o arrependimento antes que ele aconteça. É muito mais fácil pausar por 3 segundos do que carregar arrependimento por anos. Maquiavel entendia isso. Ele escreveu: "O arrependimento é um luxo que o príncipe não pode se dar." Cada decisão, uma vez tomada, deve ser defendida até o fim. Por isso, a decisão deve ser tão cuidadosa quanto possível antes de ser tomada. O mesmo vale para as palavras. Uma vez ditas, não podem ser recolhidas. Por isso, devem ser pensadas antes de serem lançadas, como flechas. Agora, deixa eu te contar sobre uma aplicação avançada. A técnica da pausa dos 3 segundos não serve apenas para evitar dizer coisas ruins. Serve também para maximizar o impacto do que você diz de bom. Quando você quer fazer um elogio, uma pausa antes aumenta o impacto. A pessoa percebe que você pensou, que não foi automático, que foi escolhido. Quando você quer dar um conselho, uma pausa antes aumenta a percepção de sabedoria. Parece que você considerou cuidadosamente. Quando você quer compartilhar uma informação importante, uma pausa antes cria expectativa. A pessoa presta mais atenção. Maquiavel usava pausas estrategicamente em seus discursos. Ele sabia que o silêncio antes de uma frase importante amplificava seu efeito. Grandes oradores fazem o mesmo. Observe qualquer discurso poderoso e você verá pausas estratégicas, momentos de silêncio que preparam o público para o que vem a seguir, como a respiração profunda de um cantor antes de atingir uma nota alta. Você pode usar isso em qualquer conversa, antes de dizer algo importante. Pause, deixe um segundo de silêncio, depois fale. A mesma frase terá mais peso. Agora, eu tenho uma pergunta crucial para você. Você acabou de receber uma técnica que pode transformar sua comunicação e seus relações. Uma técnica que separa pessoas impulsivas de pessoas estratégicas. Mas técnica sem prática é teoria. E a pergunta é: você vai praticar? A maioria das pessoas vai concordar que isso faz sentido. Vão até tentar 1 ou 2 vezes e depois vão esquecer e vão continuar dizendo coisas de que se arrependem. Porque mudar hábitos de comunicação exige prática deliberada. Exige vigilância constante, exige escolher conscientemente em cada conversa. 3 segundos parece pouco, mas praticar 3 segundos em cada interação, todos os dias, é um compromisso significativo. Maquiavel não tinha a menor paciência para quem sabia, mas não fazia. Ele escreveu. E acredite, cada palavra dele ecoa até hoje. O conhecimento que não se transforma em ação é apenas entretenimento intelectual. O sujeito que domina o método
mas não o aplica. É pior que o ignorante, porque o ignorante pelo menos tem a desculpa de não saber. Você não tem mais essa desculpa. Agora, você conhece o método, entende a ciência por trás e sabe as consequências de não aplicar. O que falta? A decisão. Cada vídeo como este exige pesquisa aprofundada em neurociência, psicologia e textos históricos. Não é entretenimento superficial, é conhecimento prático, que pode transformar sua comunicação e seus relacionamentos. Aquele valeu demais ali embaixo não é só um botão, é você investindo em si mesmo, é você dizendo que dominar sua comunicação é importante o suficiente para apoiar. É você se posicionando como alguém que valoriza autocontrole real, não apenas teoria. Quando você clica naquele coração dourado, você não está só apoiando um canal, você está reafirmando seu compromisso com a mudança. Você está se tornando parte de uma comunidade que escolheu dominar suas palavras, em vez de ser dominada por elas. Você não é apenas espectador, você é alguém que entendeu que 3 segundos podem mudar tudo. Agora, vamos ao resumo final. Suas palavras têm poder permanente. Uma vez ditas, não podem ser recolhidas. E a pessoa que as recebeu vai lembrar, muito depois de você ter esquecido. A técnica dos 3 segundos é simples, mas transformadora. Quando sentir o impulso de falar, pause, conte até 3. Durante esses segundos, pergunte: precisa ser dito? Por mim? Agora? Esses 3 segundos ativam seu córtex pré-motor frontal, interrompem o circuito automático impulso-fala, te devolvem o controle. O protocolo completo inclui identificar gatilhos, desenvolver frases de transição, praticar em baixa pressão, fazer revisões pós-conversa e estabelecer linhas absolutas que você nunca cruza. O silêncio é uma forma poderosa de comunicação. Use-o estrategicamente. E a melhor forma de evitar arrependimento por palavras ditas é não dizê-las. 3 segundos de pausa agora evitam anos de arrependimento depois. Agora, a pergunta final. Qual é sua maior fraqueza verbal? Do que você mais frequentemente se arrepende de ter dito? Time defesa. Minha maior fraqueza é me defender compulsivamente. Quando me sinto atacado, explodo antes de pensar. Time crítica. Minha maior fraqueza é criticar demais. Aponto defeitos e erros. Antes de pensar no impacto, time desabafo. Minha maior fraqueza é desabafar demais. Compartilho frustrações e informações que deveria guardar. Comenta qual time você é. E se você conhece alguém que vive se arrependendo de coisas que disse, manda esse vídeo para essa pessoa, porque dominar a língua é uma das habilidades mais raras e mais valiosas que existem. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem desenvolver. Maquiavel sabia disso. Agora você também sabe. O que você faz com esse conhecimento é sua responsabilidade. Mas lembra, cada vez que você pausa antes de falar, você fortalece o circuito de controle. Cada vez que você escolhe suas palavras em vez de reagir, você se torna mais poderoso. E, eventualmente, o que era esforço se torna natureza. Você não será mais controlado pela sua língua. Sua língua será controlada por você. E tudo começa com 3 segundos. 1, 2, 3. Agora,